Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o problema da alocação do risco de perda de demanda por consequência da criação de novas infraestruturas. Vamos começar falando sobre o passado. Como era no final da década de 90, nos primeiros anos do século XXI, a alocação desse risco nos nossos contratos. Até a década, o final da década de 90, o princípio da década de 2000, o que nós encontrávamos em regra nos contratos de concessão era a alocação de risco de demanda por novas infraestruturas, considerando os instrumentos públicos de planejamento, de investimento em infraestrutura. Então, geralmente os contratos diziam algo como se a infraestrutura está prevista nos instrumentos públicos de planejamento, por exemplo, o PPA no Plano Plurianual da União ou dos estados e municípios, se essa infraestrutura, a infraestrutura está planejada, portanto, nesses instrumentos, então este risco seria do concessionário. Quer dizer, o concessionário, no momento de elaboração da sua proposta, deveria olhar todos os instrumentos de planejamento público e considerar os investimentos previstos, em novas infraestruturas previstos nesses instrumentos, na sua proposta. Ele deveria adequar, portanto, a sua demanda prevista, a sua demanda esperada ao longo do processo, ao longo do contrato, ao longo de 20, 30 anos de contrato, a ideia de que aquelas infraestruturas que estavam previstas seriam implantadas ao longo do seu contrato. Por outro lado, se aquele investimento em nova infraestrutura que viesse a ocorrer ao longo do contrato de concessão não estivesse previsto no momento da licitação nos instrumentos públicos de planejamento de investimento, neste caso, o concessionário teria direito a reequilíbrio pela perda da demanda decorrente da implantação da nova infraestrutura. Então, era essa forma de se distribuir riscos que você vai encontrar nos contratos de concessão do final dos anos 90, princípio dos anos 2000. Essa é a forma mais comum de se fazer essa repartição de riscos. Qual é o problema central dessa forma mais tradicional de repartição de riscos pela criação de novas infraestruturas? O problema, em minha opinião, mais central é que o fato de um investimento estar previsto dentro de um instrumento público de planejamento não significa que ele será realizado e também não se sabe, mesmo que ele seja algum dia realizado, não se sabe exatamente quando ele será realizado. Portanto, isso jogava sobre o concessionário a responsabilidade de ter que fazer uma previsão. É quase que quase que profetizar, quando esse investimento, se esse investimento de fato seria feito ao longo do contrato de concessão, se investimento público em uma nova infraestrutura, se ele seria feito e quando ele seria feito. É basicamente inviável de ter clareza sobre isso, considerando o modo como os nossos instrumentos públicos de planejamento de investimentos são feitos. Nos últimos anos, a qualidade desses instrumentos tem melhorado, mas continuam sendo instrumentos ainda muito pouco confiáveis. Por exemplo, só para dar um exemplo, o PPA federal, que é o único que tem, assim, que eu diria que tem algum esforço de elaboração. Muitas vezes a previsão de rubricas no PPA federal, rubricas de investimento em determinado projeto, é apenas um instrumento para, ao longo dos anos, o sistema político, os deputados, senadores, etc., tentarem colocar nos orçamentos futuros verbas para que algum estudo seja feito sobre aquele projeto que foi incluído lá no PPA. Então o PPA tem muito de
tem muito de desejo, do que se espera que um dia seja feito, que alguém espera que algum dia seja feito e que foi por isso colocado lá. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi pessoas que chegavam no governo e que não entendiam direito como é que funcionam os instrumentos de planejamento público, tomarem, né, por exemplo, o PPA como plano plurianual, né, como uma lista de projetos. Né? Os instrumentos de planejamento público são lista de ideias, né, e não de projetos. Muitas vezes ele não tem o menor, não tem qualquer estudo por trás daquilo que é colocado no PPA. Eu me lembro de um determinado ministro de que tinha acabado de um partido que tinha acabado de chegar ao governo federal, nunca tinha chegado lá, e ele dizendo que tinha 153, acho que esse era o número, de projetos de investimento público que eles iam fazer por meio de concessão ou PPP. E os 153 era uma referência aos 153 projetos que estavam naquela época previstos no PPA. Ele supunha que existia ali projeto, quando na verdade ali eram apenas ideias, sem qualquer, a grande maioria daqueles projetos sem nenhum estudo por trás, sem nenhum levantamento por trás que desse mínima confiança de que aquilo de fato ocorreria, em que prazo ocorreria e qual era o custo, né? O custo, benefícios, custo e benefícios de implantar aqueles projetos. Dado esse histórico, dado essa forma mais tradicional, dada essa forma mais tradicional de alocação de riscos da criação de novas infraestruturas, a pergunta que eu queria agora tratar é para onde a gente deveria ter caminhado, né? Como é que a gente deveria alocar esse risco, considerando que essa forma tradicional tem defeitos graves, né? O concessionário não tem como prever em que momento infraestruturas que estão previstas nos instrumentos de planejamento público de fato serão implantadas. Então ele está lidando com uma completa aleatoriedade em relação a isso, termina virando uma aposta, né, sem qualquer base concreta. Então, para onde a gente deveria caminhar? A gente deveria caminhar para editais que tivessem em seus anexos um mapeamento das infraestruturas que poderiam interferir, as infraestruturas que poderiam, novas infraestruturas que poderiam ter impacto sobre a demanda do concessionário e alocando, determinando quando o concessionário deveria considerar que essas infraestruturas entrariam em operação, considerar isso nos seus estudos de demanda e uma vez que elas entrem em operação antes ou depois, você teria reequilíbrio a favor ou contra o concessionário, a depender dele, do que tenha de fato acontecido na realidade. Então, seria uma forma de eliminar esse risco, que é um risco que o concessionário não tem como controlar, e, portanto, sendo algo que ele não tem como controlar, não tem como ele produzir eficiência nas suas conta da sua atuação, da sua gestão desse risco. Né? Vira um objeto de aposta, que é exatamente o que a gente não quer que aconteça no caso de concessões e PPPs. A gente quer aumentar, quer passar para o concessionário os riscos sobre os quais ele tem algum impacto, a sua gestão tem algum impacto, e por isso isso termina contribuindo para que ganhe o concessionário que tem mais eficiência, que consegue gerir melhor esses riscos. Nesse caso aqui não tem como ele gerir o risco e transferir esse risco da forma como se transfere para o concessionário, ele vira basicamente uma aposta, né, e termina ganhando o concessionário mais agressivo na sua aposta, ao invés de ganhar aquele que é mais eficiente na gestão de determinado risco. Então, a gente deveria caminhar para um mapeamento detalhado dessas infraestruturas que são interferentes, definição de quando
se estima que elas interferentes, melhor usar infraestruturas que impactam a demanda, né? Porque interferente termina tendo um outro conceito no mundo da engenharia, que impactam sobre a demanda. O mapeamento de quando cada infraestrutura entraria em operação e o direito a reequilíbrio, caso elas entrem em operação antes ou depois, de acordo com parâmetros que devem ser também estabelecidos no contrato. Esse era o caminho que a gente deveria ter tomado, essa é a direção que a gente deveria ter tomado em relação à evolução dessa forma tradicional de alocação de risco, de demanda, pela criação de novas infraestruturas. Mas o que é que aconteceu quando da modelagem das primeiras rodadas dos grandes aeroportos? O que aconteceu é que a gente, ao contrário de tomar o caminho, né, que seria o caminho tecnicamente indicado, a gente se desviou, né, da melhor prática. A gente, nas concessões, nas primeiras rodadas de concessões dos grandes aeroportos, né, foi incluído, aparentemente por decisão política, né, foram incluídas cláusulas que diziam que o impacto da criação de novas infraestruturas deveria ser responsabilidade do concessionário. Né? Quer dizer, novas infraestruturas que viessem a impactar a demanda do concessionário não lhe dariam direito a reequilíbrio. Né? Isso foi feito nas primeiras rodadas de aeroportos. Eu cheguei, em 2014, eu publiquei em conjunto com Gabriela Engler um artigo que alertava sobre esse erro, em fevereiro de 2014, que alertava sobre esse erro. As cláusulas são de contratos e editais publicados entre 2012 em 2016, por aí, 17, tinham esse erro, um erro que é um erro bastante óbvio, né, de você alocar ao concessionário o risco de um evento que depende do poder público. Né? Quer dizer, você um age e o outro arca com a ação da outra parte. É uma alocação de risco que não faz o menor sentido. Eu dizia nesse artigo junto com Gabriela que havia um equívoco, um dos piores erros na alocação de risco, né, que é você alocar ao concessionário o risco de eventos que são produzidos pela vontade do poder público. Essa discussão veio a lume, né, quando veio a lume, se tornou uma discussão pública, não apenas de especialistas, no momento em que a presidente Dilma anunciou que faria um terceiro aeroporto em São Paulo, que ou faria diretamente ou daria autorização, permitiria que empresas privadas fizessem um terceiro aeroporto em São Paulo, que seria para lidar com os problemas de capacidade de Congonhas e do aeroporto de Guarulhos. Ao fazer esse anúncio, ela criava já um problema para o aeroporto do Galeão. Né? O aeroporto do Galeão, na sua modelagem, conta com a saturação das infraestruturas de São Paulo, né? com a saturação de Guarulhos e Congonhas, pouco menos em relação a Viracopos, porque é mais distante. E ao anunciar que ela permitiria esse investimento numa nova infraestrutura, esse tema veio ao lume e foi discutido inclusive nos jornais. Tiveram várias reportagens sobre isso, sobre o impacto que o Galeão sofreria caso esse terceiro aeroporto fosse criado. Esse equívoco lá que aparece nos aeroportos da primeira rodada foram atribuídos à decisão política. Né? Supostamente a decisão da presidente Dilma, a decisão equivocada do presidente Dilma.
Mas tem circunstâncias atuais, né, que nos leva a pensar que não foi uma decisão específica, equivocada de um político. Eu queria citar duas coisas que eu acho que vale a pena citar, que estão acontecendo agora, né, no presente governo, em que, em tese, você teria uma, uma, uma busca de mais solidez técnica em relação a esses temas. Acho que vale a pena citar primeiro o problema das licitações de privatização, desestatização dos portos. Né? Se você olhar o edital e o contrato do Porto de Santos, vocês vão ver que há uma alocação ao concessionário do risco, não apenas, né, do desenvolvimento de terminais de uso privativo, de TUPs, né, assim como o risco do próprio poder público resolver criar uma infraestrutura portuária que tem influência na demanda do Porto de Santos. Então, alocação de risco nos moldes, né, do que aconteceu lá nos aeroportos da primeira rodada e que contraria toda a lógica de alocação de riscos. Eu acho que isso precisava ser corrigido na versão final do edital do Porto de Santos. O edital do Porto de Santos esteve em consulta pública, nesse momento está havendo um processamento das contribuições à consulta pública e eu tenho uma esperança que a versão final traga uma correção dessa alocação de risco que me parece equivocada. Para além disso, do problema em relação ao Porto de Santos, a gente está vendo, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, no Infra em Pauta, particularmente eu tenho falado sobre isso, a discussão sobre as autorizações ferroviárias. Evidentemente, das autorizações que estão sendo dadas, tem várias que não tinha nenhuma previsão em planejamentos públicos. E evidentemente faz sentido você, ao emitir autorização, analisar os seus impactos em termos de reequilíbrio nos demais contratos. O governo está lutando para que esta exigência não conste do marco legal sobre autorizações ferroviárias. O que me parece uma coisa contrária à melhor prática, isso deveria ser analisado, e é evidente que várias dessas autorizações que foram dadas vão gerar direito a reequilíbrio, e isso deve ser considerado não a posteriori como um problema do concessionário que o governo empurra com a barriga até quando puder, ao invés de considerar antes da autorização e se antecipar ao problema, já promovendo o reequilíbrio quando da entrada em operação desses projetos, ou já se comprometendo a promover os reequilíbrios, mesmo antes da entrada da operação desses novos projetos. Então, um problema que parecia que era um equívoco político de um político específico, a gente percebe que é uma coisa bem mais espraiada, tá? E que requer uma crítica pública e um trabalho no varejo, inclusive para convencer esses técnicos que às vezes não estão tomando decisões desse tipo sem entender as suas consequências, sem entender os impactos dela, os impactos adversos dessas decisões sobre as concessões e as PPPs. Era isso que eu queria conversar com você hoje. Eu voltarei em breve. Nosso canal ficou por algumas semanas sem uma alimentação de vídeo. Eu pretendo voltar. Ainda estou definindo qual será exatamente a regularidade, né, desses vídeos, mas pretendo voltar a falar sobre temas de infraestrutura aqui nesse canal, pelo menos semanalmente, pelo menos quinzenalmente, com vocês. Obrigado pela sua audiência e estarei de volta em breve falando sobre temas dos setores de infraestrutura.